A casa dormia em um silêncio que não era de paz. Era o silêncio de quem não tem nada a dizer, porque o medo já falou tudo. As paredes, descascadas e úmidas, guardavam o eco de vozes antigas, de promessas esquecidas, de um tempo em que havia risadas ali dentro. Mas naquela madrugada, só o som do vento e o tic-tac distante de um relógio quebrado faziam companhia ao pequeno Lucas. O garoto se virou na cama, tentando voltar a dormir, quando o choro começou. Um choro fino, aflito, vindo do canto escuro do quarto. O tipo de som que atravessa a alma, pedindo socorro mesmo sem palavras. Lucas abriu os olhos devagar. A luz do poste entrava pela janela quebrada, recortando o chão de madeira gasta. No berço improvisado, feito com caixotes e cobertores velhos, Caio se contorcia, os bracinhos tentando agarrar o nada. Lucas desceu do beliche de cima, esfregando os olhos. Tinha apenas 12 anos, mas seus gestos eram cuidadosos, experientes. Pegou o irmão no colo com uma naturalidade que não combinava com sua idade. O corpo pequeno de Caio tremia de frio. O garoto o envolveu num cobertor e começou a balançar lentamente, murmurando uma canção antiga, aquela que a mãe costumava cantar antes de desaparecer nas madrugadas, dizendo sempre: "É só por hoje, meus amores. Amanhã eu volto." Mas o amanhã havia virado um tipo de mito na vida de Lucas. Ele já não sabia mais quantos dias se passaram desde a última vez que a mãe saíra. Talvez 3, talvez 5. O tempo ali era uma coisa elástica. Se arrastava quando a fome apertava, corria quando o sono vencia a dor. "Shh, tá tudo bem, Caio. O maninho tá aqui", sussurrou, encostando o queixo na cabeça do irmão. O bebê foi se acalmando. O som da respiração desacelerou. Lucas sentou-se no chão, ainda com o irmão no colo, e ficou ali, imóvel, olhando para o teto como quem conversa com Deus em silêncio. Do lado de fora, a cidade dormia. O som distante de um cachorro, o barulho de um carro passando na rua molhada, tudo parecia tão longe, tão diferente da realidade que vivia ali dentro. Naquela hora, Lucas pensou em como seria ter um pai. Não o conhecia. A mãe dizia apenas que ele não precisava saber. Mas, no fundo, o menino imaginava que se tivesse alguém ali, um homem forte, que soubesse o que fazer, talvez a casa tivesse cheiro de café e não de mofo. Talvez Caio tivesse um berço de verdade. Talvez ele pudesse ser criança. Mas não havia ninguém, e ele sabia disso. O olhar dele passeou pela sala, o fogão com apenas uma boca funcionando, o copo rachado com resto de leite talhado, a janela com jornal colado para tapar o vento. A pobreza ali não era novidade, mas o que mais doía não era o pouco que tinham, era o vazio das ausências. O relógio da parede ainda marcava 3:17, travado há meses naquele mesmo horário. Lucas achava estranho como o tempo parava ali dentro, enquanto o mundo seguia lá fora. Talvez, pensava ele, o tempo também tivesse pena deles. Com Caio dormindo, ele o colocou de volta no berço. Ficou observando o rostinho sereno do irmão, as bochechas cheias, o pequeno suspiro entre um sono e outro. Era curioso pensar que aquele bebê dependia totalmente dele. Um menino cuidando de outro menino. 2 mundos frágeis tentando se proteger do mesmo abismo. Lucas deitou no colchão fino, mas não conseguiu dormir. O corpo pedia descanso, mas a mente rodava como um peão de pensamentos. Lembrou-se da escola. Fazia 2 semanas que não ia. A professora já devia ter perguntado por ele, talvez até visitado a casa. Mas Lucas não podia ir. Não podia deixar Caio sozinho. Pensou também no arroz que ainda restava. Meio copo, talvez o suficiente para mais uma refeição. Depois disso, não sabia. A madrugada avançava e com ela vinha aquele frio que não é só de temperatura. É o frio da alma, o frio da incerteza. Lucas puxou o cobertor sobre si, mas mesmo assim sentia o vento entrando pelas frestas. Então se levantou novamente e foi até o berço, encostando-se ao lado de Caio. Deitou-se ali, no chão, só para sentir o calor do pequeno corpo ao lado. "Um dia, Caio", murmurou, quase dormindo.
Um dia a gente vai ter uma casa bonita, com paredes azuis e cheiro de bolo. Caio soltou um suspiro leve, como se tivesse entendido, e Lucas fechou os olhos, permitindo-se sonhar por um instante. Mas, mesmo nos sonhos, o barulho da porta se abrindo nunca vinha. O amanhecer começou a clarear o céu por trás das cortinas improvisadas. O sol nascia para todos, menos para quem dormia num canto escuro, carregando nas costas um fardo que não lhe pertencia. Naquele instante, o menino que embalava o irmão parecia mais um adulto em miniatura do que uma criança. Ele tinha apenas 12 anos, mas o mundo o havia escolhido para ser algo maior. Sem pai, sem mãe, sem infância. Só um coração enorme, tentando segurar o que restava de amor entre ruínas. E naquele silêncio da madrugada, Lucas aprendeu algo que os adultos esquecem, que o amor, às vezes, é a única coisa que nos impede de quebrar de vez. O primeiro raio de sol entrou pela janela rachada e pousou sobre o rosto de Lucas. Ele abriu os olhos devagar, com aquela sensação de quem nunca dorme por completo. O corpo descansava por algumas horas, mas a mente, não. Ela vivia em alerta. O som de um choro, um estalo, o medo de algo faltar. Tudo podia acontecer em uma única noite. Caio ainda dormia, com os cabelos desalinhados e o polegar na boca. Lucas ficou alguns minutos só observando o irmão. Aquilo dava a ele uma força estranha, uma mistura de ternura e responsabilidade que o fazia levantar todos os dias, mesmo quando o mundo parecia pesado demais. Foi até a cozinha. Se é que aquele pequeno espaço poderia ser chamado assim. Uma pia enferrujada, uma prateleira torta e um fogão de 2 bocas, uma delas quebrada. O chão rangia a cada passo. Lucas abriu o armário e suspirou. Dentro, um meio pacote de arroz cru e uma maçã murcha, já começando a escurecer nas bordas. Passou a mão na testa, respirou fundo e começou a pensar. Ele sempre fazia isso. Planejava as refeições como se fosse um general de guerra racionando suprimentos. Aquela maçã poderia ser o café da manhã, o arroz, o almoço, mas o que viria depois, ele não sabia. Lavou a fruta na torneira que cuspia um fio de água barrenta e a cortou com uma faca cega. A lâmina não obedecia, e ele precisou usar força, quase se cortando. Quando terminou, separou os pedaços. O maior para Caio, o menor para ele. Voltou ao quarto e sentou-se ao lado do irmão. O pequeno abriu os olhos, sonolento. "Bom dia, Caio", disse Lucas com um sorriso forçado, tentando dar leveza ao que era duro. "Olha só o que o maninho trouxe para você. Maçã." Caio bateu palminhas e se sentou, os olhos brilhando como se tivesse ganho um presente. Lucas o observava comer devagar, com uma mistura de amor e culpa. Amor por vê-lo feliz. Culpa por saber que aquela alegria era frágil, sustentada por tão pouco. Enquanto Caio mastigava, Lucas olhou pela janela. Do outro lado da rua, as crianças passavam com mochilas coloridas, uniformes limpos e risadas que soavam como outro idioma. Aquele era o som de uma vida normal, uma vida da qual ele fora expulso cedo demais. Lembrava-se de quando ainda frequentava a escola. A professora, Dona Cláudia, sempre dizia que ele era esperto, que tinha futuro. "Você vai ser alguém grande um dia, Lucas." Ele gostava de ouvir isso. Era como um abraço em forma de palavra. Mas agora, a escola parecia um luxo. Quem cuidaria de Caio se ele fosse estudar? Ele olhou para o relógio quebrado, ainda marcando 13h17. O tempo parado parecia zombar dele. "Não se preocupe, Lucas." Ele imaginava o relógio dizendo, "Nada muda mesmo." Depois do desjejum improvisado, ele pegou uma bacia e começou a lavar as poucas roupas que tinham. O sabão era um pedaço pequeno, quase no fim. A água gelada cortava os dedos, mas ele não reclamava. Enquanto lavava, Caio brincava com um carrinho de plástico quebrado, fazendo barulhos com a boca. Era o único brinquedo que tinham, encontrado certa vez no lixo, quando Lucas voltava da feira e viu o objeto esquecido na calçada. Limpou, consertou uma roda com fita adesiva e deu ao irmão como se fosse novo. Vrum!
Caio dizia sorrindo. Olha, maninho, ele corre. Corre mesmo, respondeu Lucas fingindo entusiasmo. Corre mais que todos. Quando terminou de lavar, pendurou as roupas no varal improvisado feito com barbante. O vento frio do começo da manhã passava por entre as frestas das tábuas e balançava as peças molhadas, como se dançassem uma melodia triste. Depois, ele se sentou no chão, cansado. A fome começava a se apertar o estômago, mas disfarçou. Não podia deixar Caio perceber. Crianças percebem mais do que os adultos imaginam, e Lucas sabia disso. O som distante da cidade, buzinas, passos apressados, o latido de um cachorro, chegava até ali como um lembrete cruel de que o mundo continuava girando, mesmo sem eles. Era estranho como a vida seguia lá fora, indiferente à luta silenciosa que acontecia dentro daquela casa. De repente bateram à porta. Lucas se assustou, olhou para Caio, depois para o corredor. Quem poderia ser tão cedo? Caminhou devagar e abriu um pouco a porta. Era Dona Lourdes, a vizinha do andar de baixo, uma mulher gorda e risonha, com cheiro de sabão e cigarro. Bom dia, menino. A tua mãe saiu de novo? Perguntou com um tom misto de curiosidade e pena. Lucas hesitou, mas respondeu. Saiu para trabalhar, Dona Lourdes. Ela volta logo. Ela observou o rosto dele, as olheiras, o olhar cansado. Não acreditou, mas também não quis apertar. Tirou do avental um pedaço de pão embrulhado num guardanapo e estendeu para ele. Não, toma, é de ontem, mas ainda tá bom. Dá pro pequeno. Lucas agradeceu com o coração apertado. Aquela gentileza simples parecia um milagre. O pão seria o almoço, talvez o jantar também. Quando ela foi embora, ele voltou para dentro e partiu o pão com cuidado, guardando metade num pote. Depois, pegou Caio no colo e o levou até a janela. Tá vendo, Caio? O sol tá saindo. Ele sempre volta, mesmo depois da noite escura. O menino riu, batendo palmas. E naquele sorriso, Lucas encontrou o que precisava para seguir mais um dia. Porque às vezes o amor não vem em abraços ou promessas. Vem em pequenas coisas. Uma maçã dividida, um pedaço de pão doado, um olhar de quem ainda acredita. E para Lucas, aquilo era o bastante. Por enquanto, o cortiço onde Lucas morava era um labirinto de corredores úmidos, portas rangendo e vozes abafadas. Cada quarto tinha uma história, um segredo, uma dor. E o dele, o quarto número 3, era apenas mais um entre tantos onde a esperança parecia ter esquecido de morar. Naquela manhã cinzenta, a chuva caía fina sobre o telhado de zinco, fazendo um som que parecia uma melodia triste, como se o próprio céu chorasse por eles. Lucas sentou-se ao lado do fogão, tentando acender a única boca que ainda funcionava. O fósforo falhava, o gás escapava em um sopro breve, e o menino insistia com paciência de adulto. Precisava aquecer o resto do arroz do dia anterior. Caio brincava no chão com seu carrinho quebrado, arrastando-o num círculo imaginário. O barulho suave das rodinhas batendo no chão enchia o quarto de um som de vida, mesmo que pequeno. Foi quando alguém bateu na porta. 3 toques leves. Lucas se assustou. Não estava acostumado a visitas. A mãe, quando vinha, nunca batia. Entrava direto, com pressa e olhar perdido. Ele se aproximou devagar e abriu apenas uma fresta. Do outro lado estava um homem magro, de cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo. Usava um suéter gasto e segurava uma sacola de pano. Oi, menino, tudo bem aí? Perguntou com voz rouca, mas gentil. Sou o Orlando. Moro ali no quarto 7. Lucas hesitou, olhando de cima a baixo. Tudo bem, sim, respondeu baixinho. Tá tudo certo. O homem olhou para dentro do quarto e viu o bebê no chão, brincando com o carrinho. Bonitinho, o pequeno. É teu irmão? Lucas assentiu, ainda desconfiado. O Caio. Seu Orlando deu um meio sorriso e tirou algo da sacola. Era um pedaço de pão e uma garrafinha com leite. Eu ouvi o choro dele de madrugada. Pensei que podia estar com fome. Trouxe isso aqui. Não é muito, mas ajuda. Lucas sentiu o rosto esquentar. Parte de vergonha, parte de gratidão.
Obrigado, moço, disse, com a voz embargada. É que minha mãe ainda não voltou. O velho assentiu sem fazer perguntas. Entrou um pouco mais, com cuidado, para não parecer invasivo. Eu sei como é, murmurou. Já passei por umas noites assim também. Aquela frase, simples e sem piedade, bastou para quebrar o gelo. Lucas o deixou entrar. Seu Orlando olhou ao redor, observando a simplicidade do ambiente. As paredes descascadas, o colchão no chão, o berço improvisado. Não fez nenhum comentário. Apenas se abaixou, passou a mão nos cabelos de Caio e sorriu. Oi, pequeno, tudo bem contigo? Caio riu e estendeu o carrinho. O velho fingiu empurrar e o menino gargalhou encantado. Foi a primeira risada sincera que ecoou naquele quarto em muito tempo. Depois disso, seu Orlando começou a aparecer mais vezes. Sempre trazia alguma coisa. Um pão amanhecido, um punhado de arroz, uma história antiga. Dizia que morava sozinho desde que a esposa falecera, há muitos anos, e que o silêncio às vezes pesava demais. Lucas ouvia tudo com atenção. Gostava da voz calma do velho, do jeito como ele contava as coisas sem pressa, como se o tempo não tivesse pressa também. A vida, menino, é feita de pequenos concertos, dizia ele. A gente não repara tudo de uma vez, mas vai arrumando o que pode, um pouquinho por dia. Numa tarde, enquanto a chuva tamborilava lá fora, seu Orlando apareceu com um presente. Era uma panela velha, mas limpa, e dentro dela um punhado de feijão cru. Ensinaram a cozinhar na marra? Perguntou ele rindo. Lucas deu de ombros. Eu tento. Às vezes dá certo. Pois então, hoje você vai aprender de verdade, disse o velho, arregaçando as mangas. A cozinha se encheu de cheiros simples. Alho frito, arroz, feijão, um pouco de esperança. Lucas observava cada gesto. O modo como o velho mexia a colher, a paciência em esperar a água ferver, o cuidado em provar o sal. Era como ver um ritual. E pela primeira vez, o garoto sentiu que alguém estava, de fato, cuidando dele. Quando comeram juntos, Caio dormia no colo de Lucas, exausto de brincar. O velho olhou para o menino e disse: cuidar de alguém é um trabalho sagrado, sabia? Nem todo adulto sabe fazer isso, mas você já entendeu. Lucas baixou os olhos tímido. Eu só tento fazer o que posso. É isso o que um pai faz, respondeu o velho. E você é o melhor pai que esse pequeno podia ter. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Lucas por dias. Pai. Era estranho ouvir isso. Ele não se via assim. Era apenas um irmão, uma criança tentando impedir que o mundo desabasse. Mas no fundo, sabia que o velho tinha razão. Nas semanas seguintes, seu Orlando se tornou mais que um vizinho. Virou uma espécie de avô emprestado. Ensinou Lucas a costurar um botão, a consertar o vazamento da pia, a fazer uma sopa com quase nada. E, entre uma conversa e outra, contava histórias de sua juventude, dos filhos que moravam longe e raramente ligavam. A solidão, meu garoto, é como a ferrugem. Se a gente não mexe, ela toma conta. Mas cuidar de alguém é o melhor remédio contra ela. Certa noite, quando o velho foi embora, Lucas ficou olhando para o teto, pensando no que ele dissera. De algum modo, sentia que, enquanto cuidava de Caio, alguém também cuidava dele. Não com presentes, nem promessas, mas com presença. E foi assim que o cortiço, antes apenas um abrigo de tijolos cansados, começou a mudar de cor por dentro. Não havia luxo, nem fartura, nem risadas constantes. Mas havia um fio de humanidade, uma luz discreta que passava de um quarto a outro, aquecendo o frio das ausências. Seu Orlando, com sua voz mansa e suas mãos firmes, reacendeu algo que Lucas já achava perdido: a fé de que ainda existiam pessoas boas. E naquela noite, antes de dormir, o menino olhou para o irmão e sussurrou: "Tá vendo, Caio? Acho que agora a gente tem um amigo." O bebê se mexeu sonolento e agarrou o dedo de Lucas com força. Lá fora, o vento soprava suave, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da casa não parecia tão vazio.
O carteiro passou cedo naquela manhã, arrastando os pés pela calçada molhada da chuva da madrugada. O som de suas botas se misturava ao vento que soprava entre as frestas das portas, levando o cheiro de terra molhada e lembranças que ninguém mais queria lembrar. Mateus observava da janela, o queixo apoiado na moldura fria, o olhar perdido em cada movimento lento daquele homem. Ele trazia uma sacola de couro gasta, como se carregasse o peso de histórias que não eram suas. E talvez fosse exatamente isso. Desde que o pai fora embora, as cartas se tornaram uma esperança silenciosa. Toda semana, João esperava algo, uma palavra, um sinal, uma simples lembrança escrita à mão. Mateus fingia não esperar, mas cada vez que o carteiro aparecia, o coração batia mais rápido, como se aquele envelope pudesse mudar o curso das coisas. A verdade, porém, é que nada nunca chegava. Naquele dia, a ausência pesou mais. O carteiro acenou de longe, o olhar cansado, e seguiu. João correu até o portão, ainda em camiseta e pés descalços, com a esperança ingênua estampada no rosto. "Não tem nada pra gente hoje?" perguntou o ofegante. O homem coçou a barba, hesitante. "Não, garoto. Só contas e anúncios." João baixou a cabeça, tentando disfarçar a decepção. Mateus, do alto da janela, viu o irmão virar as costas lentamente, e algo dentro dele se quebrou mais uma vez. A carta que nunca chegava era um símbolo, um lembrete cruel de que o pai os havia deixado de verdade. E mesmo assim, João mantinha viva a fantasia de que talvez houvesse um motivo, que o pai voltaria arrependido com palavras bonitas e promessas de futuro. Mateus sabia que isso era uma mentira, mas deixava o irmão acreditar. Às vezes, a ilusão era mais bondosa que a realidade. Naquela tarde, enquanto o sol se punha tingindo as paredes com um laranja triste, Mateus encontrou um envelope velho dentro de uma gaveta da cozinha. O papel estava amarelado, o selo rasgado. Era uma carta que a mãe nunca abrira. O nome do pai estava escrito no canto, com uma caligrafia apressada, quase tremida. Por um instante, o garoto hesitou. Talvez ela contivesse respostas, talvez apenas mais dor. Ele a segurou por longos minutos, sentindo o peso invisível do que poderia estar ali dentro. Então, discretamente dobrou o envelope e o colocou no bolso. João não precisava saber. Havia algo em seu interior que dizia que certas verdades não deveriam ser lidas por olhos tão jovens. À noite, quando o irmão dormia, Mateus abriu a carta sob a luz fraca da vela. As palavras eram poucas e desconexas. "Não posso voltar. Fiz o que achei certo. Cuidem da mãe. Digam que um dia eu quis ser melhor." Nada além disso. Nenhuma explicação, nenhum carinho. Só uma ausência impressa em tinta. Mateus sentiu um nó subir pela garganta. O ar parecia mais pesado. A vela tremulava, como se também sentisse vergonha daquelas palavras. Ele dobrou o papel de novo, devagar, e o escondeu debaixo da cama. Na manhã seguinte, João voltou a esperar o carteiro, e Mateus o deixou. Observou de longe, sem coragem de dizer que a carta tinha vindo, mas que não trazia o que o irmão sonhava. Era uma escolha silenciosa. Proteger João da verdade ou libertá-lo dela. E ele escolheu o silêncio. Nos dias que se seguiram, o envelope escondido começou a queimar sua consciência. Às vezes, à noite, ele pensava em pegá-lo e jogá-lo fora, mas não conseguia. Era a última ligação com o homem que, mesmo ausente, ainda definia cada passo deles. A carta tornou-se um segredo, um fardo, uma lembrança de que os adultos também mentem, de que o amor pode ser uma promessa quebrada. Certa noite o vento soprou forte e a janela do quarto bateu com violência. João acordou assustado e viu Mateus sentado, segurando algo nas mãos. "O que é isso?" perguntou o irmão sonolento. Mateus olhou para ele, os olhos vermelhos. "Nada, João. Só uma coisa velha. Volta a dormir." Mas João se levantou, aproximou-se e viu a ponta do envelope saindo por entre os dedos do irmão. "É do papai?" insistiu, com aquela esperança antiga voltando a brilhar. Mateus não respondeu, apenas o abraçou,
forte, desesperadamente, como quem tenta impedir que o outro veja um abismo. João sussurrou a voz trêmula. Vai um dia, mentiu Mateus com a voz embargada. A vela se apagou e o quarto mergulhou em escuridão. Na manhã seguinte, a carta não estava mais debaixo da cama. Mateus a enterrou atrás da casa, perto das roseiras que a mãe cuidava com tanto zelo. Talvez, pensou ele, fosse uma forma de enterrar também aquele homem. Mas ao cobrir a terra com as mãos, sentiu o cheiro úmido da lembrança e percebeu: há coisas que não se enterram, apenas se silenciam. E enquanto o vento balançava as folhas, Mateus prometeu a si mesmo que faria o possível para que João nunca sentisse o mesmo vazio. Mesmo que para isso precisasse carregar o peso de uma verdade que nunca seria dita. A carta que nunca chegou, afinal, havia chegado, só que para o filho errado. O frio chegou mais cedo naquele ano. Era como se o tempo tivesse decidido congelar não apenas as ruas e os telhados, mas também as pequenas esperanças que ainda resistiam dentro da casa dos meninos. As manhãs amanheciam cobertas por uma névoa espessa que engolia as árvores, e o vento sibilava pelas frestas das janelas como uma voz antiga, lembrando que o calor era um luxo de outros tempos. Mateus acordava antes do sol. Havia aprendido a manter o fogo aceso com o pouco de lenha que restava no quintal, empilhada ao lado das roseiras secas. O som dos galhos estalando na brasa era o único sinal de vida na cozinha gelada. João, ainda encolhido no colchão ralo, tremia mesmo sob duas cobertas. O frio não perdoava ninguém, nem os corpos pequenos, nem os sonhos grandes. As manhãs tornaram-se um ritual silencioso. Mateus acendia o fogo, preparava um mingau ralo de farinha e açúcar e observava o vapor subir como se fosse uma prece. João acordava logo depois, esfregando os olhos, o cabelo emaranhado, e perguntava: já é inverno, não é? Mateus respondia apenas com um aceno. Não havia o que dizer. O inverno não era apenas uma estação, era um estado da alma. A mãe passava mais tempo deitada, tossindo, com o olhar perdido entre o teto e as lembranças. O frio parecia ter se infiltrado em seus ossos, drenando a vida aos poucos. Às vezes, Mateus ficava ao lado dela, segurando a tigela com o remédio morno, tentando convencê-la a tomar mais um gole. Está tudo bem, mãe, o frio vai passar. Mas ela apenas sorria com os lábios rachados e respondia quase num sussurro: o frio não passa, meu filho. A gente é que se acostuma com ele. Essas palavras ficaram ecoando dentro dele. João não entendia. Ainda acreditava que o sol voltaria com força, que o pai apareceria um dia, trazendo cobertores novos e promessas de primavera. Mateus, por outro lado, já sabia que havia invernos que duravam para sempre e que não dependiam do clima. Os dias seguintes foram uma repetição cansada de sobrevivência. A comida começou a faltar, o mercado local já não permitia fiado, e o emprego temporário de Mateus na oficina terminara com o último pagamento de outubro. As prateleiras da cozinha ficaram vazias, e o cheiro de fumaça começou a impregnar as roupas, os cabelos, até a pele. Em uma manhã particularmente fria, Mateus decidiu sair em busca de trabalho, qualquer coisa. Deixou João cuidando da mãe e saiu pelas ruas cobertas de gelo. O vento cortava o rosto e o som de seus passos quebrava o silêncio da cidade adormecida. Passou em 3 lugares, uma padaria, um armazém e um ferro velho. Nenhum tinha vaga. No ferro velho, o dono, um homem gordo de barba grisalha, olhou-o de cima a baixo e disse: 12 anos, volta quando for gente grande. Mateus engoliu seco, os punhos cerrados nos bolsos. Já era grande há muito tempo, só o mundo ainda não tinha percebido. Quando voltou para casa, o fogo havia apagado. A mãe dormia, respirando com dificuldade, e João tentava cobri-la com o pouco que tinha. O menino olhou para o irmão com os olhos marejados. Ela vai melhorar, não vai? Mateus quis responder com esperança, mas o nó na garganta não deixou. Apenas assentiu, escondendo o medo que o consumia por dentro.
À noite, o frio piorou. A geada cobriu as janelas e transformou o quintal em um campo branco. O vento uivava como um animal faminto, e o silêncio da casa parecia mais pesado que nunca. Mateus se deitou ao lado do irmão, dividindo a coberta. Podia ouvir o som da respiração da mãe, fraca, irregular. Cada suspiro era uma contagem regressiva. Nos dias que se seguiram, o frio não deu trégua. A mãe começou a falar menos e dormir mais. Às vezes, murmurava o nome do pai, como se o chamasse para dentro dos sonhos. João passou a chorar escondido e Mateus fingia não ver. Havia aprendido que quando se é o mais velho, até as lágrimas precisam ser medidas. Naquele inverno, o tempo parecia se arrastar. As horas se confundiam entre o escuro da madrugada e a luz pálida do meio-dia. Não havia escola, nem risadas, nem vizinhos à porta. Só o som distante do vento e o estalar das brasas quando ainda conseguiam lenha. Certa manhã, ao acordar, Mateus percebeu que a casa estava quieta demais. O fogo apagara durante a noite e o frio parecia ter se infiltrado em tudo. João ainda dormia, mas a mãe, ela não respirava mais. O menino ficou parado, olhando, sem entender de imediato. Depois, o desespero veio como um soco. Sacudiu-a, chamou seu nome, implorou, mas o corpo estava frio, imóvel. O inverno finalmente levara o que restava de calor naquela casa. Mateus não chorou na frente de João. Disse apenas que a mãe estava descansando. Saiu para chamar ajuda, com o rosto queimando de vento e dor. O vizinho do quarto 7 foi quem ligou para o hospital, quem ajudou com as formalidades. O corpo foi levado no mesmo dia, e o silêncio ficou no lugar dela. Quando o sol se pôs, João perguntou: "Onde ela foi, Mateus?" O menino olhou pela janela, vendo a fumaça subir da chaminé das outras casas, e respondeu com a voz baixa: "Foi para um lugar onde o frio não machuca mais." Aquela noite foi a mais longa de todas. O inverno parecia não ter fim. Mateus ficou acordado até o amanhecer, observando o irmão dormir, e prometeu em silêncio que nunca o deixaria sentir aquele tipo de solidão. Mas no fundo, ele sabia. O inverno ainda não havia acabado. Ele apenas tinha começado a morar dentro deles. O amanhecer no cortiço era uma mistura de cheiros e sons que se confundiam. Café requentado, pão amanhecido, água pingando de torneiras velhas e o barulho dos primeiros rádios sendo ligados com chiados. O sol ainda lutava para atravessar as frestas das janelas, lançando faixas de luz suja sobre o chão de cimento. Depois da morte da mãe, Mateus e João haviam sido levados para aquele lugar por uma assistente social que falava com voz rápida e distante, como se estivesse lendo um script que repetia todos os dias. O cortiço era uma construção antiga, de corredores estreitos e paredes úmidas. O cheiro de mofo se misturava ao de sabão barato e as portas, feitas de madeira podre, rangiam a cada movimento. Lá viviam famílias inteiras em quartos que mal cabiam 2 pessoas. A cada canto uma história, e todas pareciam ter o mesmo começo: abandono, perda, sobrevivência. O quarto dos meninos era o número 3, no fim do corredor. Tinha uma janela pequena, um colchão fino sobre caixotes e uma pia que gotejava sem parar. A primeira noite ali foi um mergulho no silêncio desconfortável. João chorou baixinho, escondendo o rosto no travesseiro, enquanto Mateus olhava o teto e tentava imaginar um futuro que não existia. No amanhecer seguinte, ele se levantou antes de todos. Saiu para o pátio, onde algumas mulheres lavavam roupas em bacias de plástico e conversavam alto, rindo para disfarçar o cansaço. Uma delas, Dona Zefa, uma senhora de voz rouca e lenço vermelho na cabeça, olhou para ele e perguntou: "Novo por aqui, né?" Mateus assentiu, tímido. "Vai se acostumar. Aqui ninguém tem muito, mas todo mundo ajuda como pode." E foi verdade. Aos poucos, os rostos começaram a se tornar familiares.
Um vizinho emprestou uma panela, outro deu um cobertor. Um velho chamado seu Raimundo, que vivia no quarto 8, ensinou Mateus a consertar fechaduras e ganhar uns trocados. Era assim que as coisas funcionavam ali. O cortiço era duro, mas também era uma comunidade invisível de sobreviventes. João, mais novo, passava os dias na companhia das outras crianças do pátio. Elas brincavam com tampinhas de garrafa, pedaços de madeira e bolas feitas de meias velhas. Entre as risadas, o som do rádio de Dona Zefa tocava marchinhas antigas, e por um instante parecia que o tempo esquecia a dor. Mas para Mateus, o peso não passava. A ausência da mãe era um buraco silencioso que o acompanhava em cada tarefa. Quando via João sorrindo, uma parte dele se alegrava, e outra se culpava por não conseguir sentir o mesmo. À noite, o cortiço se transformava. As luzes fracas tremeluzindo, o cheiro de comida misturado ao de álcool, e as vozes subindo pelas paredes finas. Brigas, choros, promessas, tudo se misturava em um coro humano que nunca dormia. Mateus se acostumou a adormecer, ouvindo conversas que não eram suas, aprendendo que a dor, ali, era um idioma coletivo. Certa manhã, enquanto levava um balde de água até o quarto, ele viu uma cena que ficou gravada em sua memória. Uma mulher, sentada nos degraus, amamentava um bebê enquanto olhava o horizonte cinzento. Tinha o rosto cansado, mas um olhar sereno, quase resignado. Ao lado dela, uma menina penteava os cabelos com um garfo. A simplicidade daquela imagem o atingiu como um soco. A vida continuava, mesmo quando tudo parecia desabar. Foi então que decidiu que não deixaria o irmão afundar no mesmo destino. O cortiço era apenas uma passagem, não o fim. À noite, ele pegava livros velhos deixados num caixote próximo à porta principal. Aprendeu a ler melhor, a escrever com mais firmeza e ensinava a João o pouco que sabia. Às vezes, improvisava histórias para fazê-lo dormir, misturando lembranças e invenções, tentando pintar um amanhã mais bonito do que o presente. As histórias se tornaram um refúgio. João acreditava em cada palavra, e Mateus, mesmo sem acreditar, continuava contando. Era sua forma de manter a esperança viva, uma chama pequena que resistia dentro do frio. Com o tempo, ele começou a trabalhar para seu Raimundo, ajudando a consertar portas e carregar ferramentas. Ganhar alguns trocados deu a sensação de controle sobre o caos. Comprava pão fresco, sabão e, às vezes, uma maçã para o irmão. A cada pequena conquista, sentia que, apesar de tudo, ainda era possível viver. O inverno começava a se despedir, mas o frio permanecia no ar. Certo dia, João adoeceu, febre alta, tosse seca e o medo voltando a rondar como um velho conhecido. Mateus correu até o posto de saúde, enfrentou a fila, pediu ajuda. Voltou com uma sacola de remédios genéricos e a sensação de que o mundo, apesar de indiferente, ainda podia dar pequenas chances. Quando o irmão começou a melhorar, ele percebeu algo. O cortiço, com todo seu ruído, sua pobreza e suas sombras, havia se tornado um lar. Não por ser um lugar bom, mas porque ali, entre paredes finas e vidas quebradas, eles tinham sobrevivido juntos. Numa manhã, o sol entrou pela janela com uma força nova. João dormia tranquilo, e o som da rua parecia menos hostil. Mateus levantou, abriu a janela e respirou o ar gelado que entrava. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu medo, apenas uma estranha calma. Talvez o inverno mais longo tivesse ficado para trás. Talvez aquele amanhecer, simples e cinzento, fosse o primeiro sinal de que mesmo nos lugares mais improváveis, a vida ainda sabia florescer. E pela primeira vez, Mateus sorriu. Não por estar feliz, mas por compreender que sobreviver às vezes já é uma forma de milagre. Aquela manhã começou como todas as outras. O barulho distante dos rádios do cortiço, o cheiro de café misturado ao de sabão e o som das crianças correndo pelo pátio. Mas havia algo diferente no ar. Uma tensão silenciosa, um prenúncio que só o coração de Mateus parecia perceber.
Ele acordou antes do sol nascer, como fazia sempre, e ficou sentado à beira do colchão, observando João dormir. O rosto do irmão, iluminado pela luz pálida que atravessava a janela, tinha uma inocência que doía. Havia ali algo que ele sabia que já não possuía mais. Os últimos meses haviam transformado Mateus. A morte da mãe, o abandono do pai e a vida no cortiço haviam feito o tempo acelerar dentro dele. Já não era uma criança, embora o mundo ainda o tratasse como uma. O corpo pequeno escondia uma alma que carregava responsabilidades demais. E naquele dia, o peso da vida decidiu aumentar. Seu Raimundo, o velho que o empregava, o chamou cedo. Precisava de ajuda para consertar um portão no outro lado da cidade. O serviço renderia um dinheiro a mais, o suficiente para comprar um cobertor novo e talvez um par de sapatos para João. Mateus aceitou sem pensar duas vezes. Pegou a caixa de ferramentas e saiu apressado, deixando o irmão dormindo, com o aviso de que voltaria antes do entardecer. Atravessar a cidade era como caminhar entre dois mundos. As ruas largas e limpas do centro contrastavam com os becos úmidos do cortiço. Mateus olhava vitrines com olhos curiosos, os brinquedos, os bolos, as roupas novas, e sentia uma mistura de encantamento e distância. Aquelas coisas pareciam pertencer a outro universo, onde as pessoas não precisavam crescer antes da hora. O serviço durou quase o dia todo. O portão estava enferrujado, as dobradiças presas, e o dono da casa, um homem de terno e voz grossa, não economizava ordens. Mateus trabalhava em silêncio, concentrado, enquanto seu Raimundo supervisionava de longe. Quando terminaram, o velho acendeu um cigarro, entregou-lhe algumas moedas e disse: "Você leva jeito, garoto. Um dia ainda vai sair desse buraco." Mateus agradeceu com um aceno, mas sabia que o velho dizia aquilo mais por consolo do que por convicção. O caminho de volta foi mais longo do que esperava. O sol já se escondia atrás dos prédios e as sombras começavam a se alongar pelas ruas. Quando finalmente chegou ao cortiço, o pátio estava silencioso. O coração acelerou. Sentiu que algo estava errado antes mesmo de abrir a porta. João não estava no quarto. O cobertor estava no chão e o prato do almoço permanecia intocado. Mateus saiu correndo, perguntando aos vizinhos, mas ninguém sabia de nada, até que Dona Zefa, a mulher do lenço vermelho, apontou para o portão. Vi ele saindo com o filho do Tonho, umas 2 horas atrás. Foram para o rio. O rio. Um lugar perigoso, onde as crianças do cortiço iam brincar, quando conseguiam escapar dos olhos dos adultos. Mateus correu sem pensar, o peito queimando, os pés batendo no chão de terra. Quando chegou à beira do rio, viu um grupo de meninos gritando, correu até eles e o mundo pareceu parar. João estava caído na margem, coberto de lama, os olhos fechados. Um dos garotos tentava reanimá-lo, mas o corpo não respondia. Mateus se jogou ao lado dele, desesperado, sacudindo-o, chamando pelo nome. A água gelada escorria pelo rosto, misturando-se às lágrimas. "João, acorda, por favor." A voz saía rouca, partida. Os vizinhos chegaram, o burburinho aumentou, alguém correu para chamar ajuda. Mas nada disso importava. Naquele instante, Mateus sentiu o mundo ruir pela segunda vez. O mesmo frio que o tomara no dia em que a mãe partiu voltou a atravessar seu peito, só que agora mais profundo, mais cruel. O corpo de João foi levado e o cortiço inteiro silenciou naquela noite. As mulheres rezaram, os homens baixaram a cabeça e Mateus permaneceu imóvel, olhando o vazio, as mãos ainda sujas de barro. Não chorou, não gritou, apenas ficou ali, como se o tempo tivesse parado. Quando todos dormiram, ele voltou ao rio. Sentou-se na margem e ficou olhando a água escura refletindo o luar. Tudo o que fizera até ali, o trabalho, os sacrifícios, as promessas, de nada adiantara. A vida continuava tirando, como um cobrador impiedoso. Mas no meio daquele silêncio, uma lembrança surgiu.
o sorriso de João, a voz doce dizendo que queria ver o mar um dia. A lembrança fez algo dentro dele mudar. Mateus percebeu que, se quisesse sobreviver, precisaria seguir em frente, não por si, mas por aquilo que restava do irmão dentro dele. A infância, ele entendeu, terminava naquele instante. O menino se despedia, e em seu lugar nascia alguém diferente, alguém que aprendera cedo demais o preço de amar e perder. Quando o sol começou a nascer, tingindo o rio de dourado, Mateus se levantou. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas, quentes, misturando-se à água fria. Ele não sabia o que faria dali em diante, nem para onde iria, mas sabia que não podia voltar a ser o mesmo. Naquele amanhecer, com os pés molhados e o coração partido, Mateus deixou de ser menino, e o mundo, implacável, o recebeu como um adulto, sem aviso, sem ternura e sem retorno.